Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero falar sobre Jesus, a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança. Então convido você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. E percebi e decidi por esta mensagem, pastor Pascoal, porque estive muito atento aos cânticos entoados nesta noite. E me parece que todos eles nos endereçaram para a pessoa gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então vamos ler João 1, de 1 a 14. Mas antes da leitura do texto, por favor, quero trazer algumas informações importantes. Grandes estudiosos, se não a maioria deles, dizem que João é a obra literária mais importante da literatura mundial. E eu estou inclinado a crer isso. Nenhum livro, nenhuma obra literária jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos todos já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este evangelho no final do 1º século para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. Heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Os gregos acreditavam que a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam a doutrina da criação, da encarnação e da ressurreição. Para os gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico material, e ele tinha, se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a doutrina da divindade de Cristo já no final do 1º século. Os concílios que vêm em seguida, concílio de Niceia, Constantinopla, Calcedônia, vão tratar da doutrina de Cristo. E então João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste evangelho, versos de 1 a 14, João vai abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. Portanto, o Verbo preexiste ao princípio, ao tempo, à história, à criação. Se o Verbo preexiste ao princípio, significa que ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Logo, o Verbo é Deus. João já abre a sua obra provando a sua tese. Você e eu entendemos um pouquinho de tempo, mas você e eu não entendemos muito bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Por exemplo, se eu lhe perguntar assim: se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Claro, óbvio. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o Verbo é eterno, portanto ele é Deus. E o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se o Verbo estava face a face com Deus, e Deus é um ser pessoal, então o Verbo é também pessoal, e não um ser impessoal como pensavam os gregos. Na verdade, o Verbo é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João conclui dizendo: e o Verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ario de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência de Deus, da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, e realizando as mesmas obras de Deus. Então eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Porque só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Então o Verbo é eterno, o Verbo é pessoal e o Verbo é divino. Mas o verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, isso é espantoso, porque esse versículo põe um machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias tão populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a ideia da geração espontânea. Não, o mundo não veio à existência por vontade própria, por iniciativa própria. Perdoe-me da expressão: o mundo não pariu a si mesmo.
Ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Do nada, ele tudo criou. Portanto, a teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Terceiro, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se um rato corresse atabalhoadamente pelas teclas de um piano, tocasse serenata ao luar, do que eu acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Seria mais fácil acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão casual produziu esse universo tão extraordinário, com movimentos tão precisos. Eu posso até lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo nisso. Por que nós estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou nós acertamos milhares de vezes na loteria? Por que estamos aqui? Estamos, na verdade, rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi um acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse versículo ainda reprova, em quarto lugar, a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. No dia do lançamento, esgotou-se a primeira edição. E de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É importante dizer que o criacionismo não é um artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, numa noite onde a igreja se reúne para dar graças pela vida de um homem de Deus, que tem 43 anos de ministério, que tem 35 anos de ministério nesta igreja, que ao longo de 4 décadas, vem pregando este nome que é sobre todo nome, cabe nos perguntar, quão grande é este Jesus, quão glorioso ele é, quão poderoso ele é, quão digno de glória ele é. E quando o profeta Isaías estava refletindo sobre essas verdades benditas, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico um dia, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo. Pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho exato deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder, eu não sei. Quando ele diz eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. É que nenhum homem
é capaz de afirmar exatamente qual é o tamanho do universo. Essa é uma matéria em aberto, em estudo. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu estou aqui e eu sou dono de tudo isso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, tenha paciência de levar para uma tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pastor Michel, agora em janeiro deste ano em Guarapari, aproveitando para estar lá com o nosso querido Rafael Abdala, eu fui fazer essa experiência, enchi a mão de areia, pastor Pascoal, comecei a contar, 1, 2, 10, 100, 200, 300, 400, eu parei, não tinha nem começado a contar ainda. Há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do século XX para cá, nós não estamos mais pasmos com a grandeza do macro-universo, nós estamos boquiabertos com a grandeza insondável do micro-universo. Se você chegar na sua casa hoje, for lá na varanda do seu apartamento, ou lá no quintal da sua casa, e colher uma folha, por mais tenra que ela seja, aquela folha é tão complexa quanto a cidade de Curitiba. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo, e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos e encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele diz que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, e em cada uma delas tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai dizer que código de vida não se origina espontaneamente, código de vida não se origina de explosão cósmica, código de vida não se origina de uma evolução de milhões e milhões de anos. Código de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Quando nós chegamos no versículo 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque eu dizia: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é espantoso, porque tudo que existe, anjos, homens, animais, universo, enfim, só existe porque recebeu vida do nosso glorioso Redentor. Mas alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Mas alguém pergunta: mas então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade.
O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite de festa espiritual é uma prova que Jesus existe, porque nele nos vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Louvado seja o Senhor. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas João diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Não tem páreo para Jesus, ninguém ameaça Jesus, ninguém coloca Jesus contra a parede, ninguém pode botar Jesus numa enrascada sem que ele saiba o que fazer. Ele é a luz. Nem você, nem eu jamais vimos, jamais veremos em qualquer lugar, em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando chega a luz, a treva tem que ir embora. Aonde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a redenção, chega a salvação, chega a vitória, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bendito seja Deus. Eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Até aqui no versículo 5, de 1 a 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Jesus é Deus, primeiro, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, e ele é o mantenedor da vida. Bom, se ele é isso mesmo, e é, preciso dizer-lhe algo nesta noite. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. Você precisa tomar uma decisão. E eu evoco aqui a obra A Ética da Decisão para propor um paradoxo. E o paradoxo é este: você é escravo da sua liberdade, você precisa tomar uma decisão. Ilustro o paradoxo da seguinte maneira: você, como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo pela frente, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Mas talvez você veja aqui hoje a convite, e diga assim: bom, eu estou aqui, estou gostando demais do que tudo está acontecendo, mas eu não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão, eu tenho raiva de quem toma decisão, aliás, eu estou indeciso. Preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Só que com respeito a Jesus isso é impossível, porque foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que João, o evangelista, a partir do versículo 6, vai nos mostrar 3 decisões em relação a Jesus. Qual é a sua nesta noite? A primeira delas, dos versos 6 a 9, é a decisão de João Batista, do precursor do Messias. Diz a Bíblia que de Malaquias a João, nós temos um período de aproximadamente 400 anos. Chamamos esse tempo de período interbíblico ou silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. 400 anos depois, diz a Bíblia, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E diz a Bíblia que toda a província da Judéia estava lá, toda a cidade de Jerusalém estava lá, toda a circunvizinhança do Jordão estava lá, multidões estavam lá para ouvir João Batista. E o que ele prega? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados.
com ousadia, com coragem. Lá estavam as multidões, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os publicanos, lá estavam os soldados, e de repente toda essa multidão começou a pensar e pensar e pensar, chegaram a uma conclusão: esse João não é precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Diz o texto que todos, sem exceção, pensaram isso. Todos os votos que entraram na urna para candidato a Messias foram dados para João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. Quando de repente essa cogitação das multidões se transforma numa pergunta sedutora, perigosa, que beijou os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e aveludada da serpente. E a pergunta foi esta: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de colocar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia ter dado uma coçada na cabeça e falar assim: oh, gente, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Muitos outros já haviam se declarado Messias. João poderia dizer assim: olha, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu na verdade batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não posso nem sequer ajoelhar-me e desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão foi dar toda a glória ao nome de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A segunda decisão, confira aí comigo, está nos versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel. E por que os seus não o receberam? Falta de luz? Não. Falta de olhos? Falta de evidências? Não. Falta de fé. Irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é a figura central de toda a Bíblia. Jesus é representado pela semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é representado pelo descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é representado por aquela coluna de nuvem e por aquela coluna de fogo. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela arca da aliança. Ele é representado pelas festas. Ele é representado pelos sacrifícios. Ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade. E diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas todos os anos a Israel. Quando você chega lá, mormente no Muro das Lamentações, você vê crianças, adolescentes, homens, mulheres, velhos, lendo a lei e orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. A venda ainda está colocada nos olhos. Isso é um alerta para você e para mim. Cuidado,
para que diante de tantas evidências, você ainda negligencie a graça, porque a Bíblia pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É por isso que agora tem uma terceira decisão, confira comigo os versos 12 e 13, que é a aceitação do verbo. E esse versículo de número 12 começa com a conjunção adversativa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos meninos, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, porque nasce numa família chamada cristã, porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. É ser nova criatura. Mas quando chega no versículo 13, João vai clarear melhor isso, porque ele não quer que ninguém confunda esse assunto tão vital, que significa ser filho de Deus. Então ele explica no versículo 13 o seguinte: os quais não nasceram do sangue. E o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Eu gosto muito, pastor Pascoal, de fazer perguntas, e às vezes eu pergunto assim para a pessoa: e aí você tem certeza de que você é filho de Deus? E a pessoa responde assim, algumas pessoas: mas é claro que eu sou filho de Deus, o meu pai é o pastor da igreja, a minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Oi gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração então é uma coisa fantástica, mas isso não faz de você filho de Deus não. Às vezes, pastor Michel, a resposta é mais elaborada. E aí, meu filho, você está firme, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou um calvinista convicto. Eu sou um arminiano seguro. Você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Há um ditado popular bem conhecido aqui no Brasil, que filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é não. Para ser filho de Deus, você tem que nascer de cima, nascer do alto, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Você precisa ser nova criatura. João prossegue assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Então deixa eu ilustrar isso. Imagine que você chega um feriado, você mora em Curitiba, uma cidade grande, você quer sair para uma região bucólica, para uma região de montanhas. Imagine você chegando lá, aquela região montanhosa bonita, com arvoredo bonito, com as suas copas e cabeleiras esvoaçando-se pelo vento, aquela grama verde farfalhante, aquele regato de águas cristalinas rasgando as entranhas dos jardins engrinaldados de flores, passarinho a cantar, as borboletas enchendo o ar de cores diversas, aquele perfume inebriante das flores, das pétalas aveludadas, enchendo o ambiente de tantos perfumes, aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e de repente você olha tanta beleza, tanto encanto, e você diz: quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. A salvação não está na sua mão, a salvação não está na minha mão, a salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. A exigência é única: todos quantos receberam Jesus
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas em último lugar diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhuma pessoa, por mais ilustre que ela seja, pode dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem autoridade para dizer para você: seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso. Só o próprio Deus pode mudar a sua história. Só o próprio Deus pode arrancar o tampão dos seus ouvidos, a venda dos seus olhos, entrar dentro de você e arrancar o seu coração de pedra e dar para você um coração de carne. A salvação é obra de Deus. A salvação é planejada por Deus. A salvação é executada por Deus. A salvação é consumada por Deus, para que toda a glória pertença a Deus. Mas João agora vai nos levar à conclusão dessa obra. Versículo 14: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pastor Pascoal, o senhor que é um dos homens mais amantes da leitura que eu conheço, em 325, no concílio de Nicéia, Atanásio derrota as teses heréticas de Ário. E Atanásio escreveu um livro sobre a encarnação, pastor Michel, e esse livro está traduzido para a língua portuguesa. E nessa obra Atanásio vai dizer que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo? O verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, o verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz Paulo em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele bebê era o Criador do universo. Oh, que sublime mistério! Mas ele não veio para ficar longe de nós, ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está sentado no trono, e ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, para buscar a sua noiva. Mas João vai nos informar que ele não veio até nós cheio de justiça e juízo, porque ele nos fulminaria. O melhor de nós, as nossas justiças aos olhos dele não passam de trapos de imundície. Por isso ele veio até nós cheio de graça, graça e verdade. Ele nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos transformou, e ele nos fez assentar nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Louvado seja Deus! E diz o texto: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês certamente sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo que representa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo.
Quando Deus mandava um profeta lá no Antigo Testamento, via de regra, ele enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar aquele atributo, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Porque ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, ele é a exegese de Deus, ele é a exata expressão de Deus, porque nele habitou toda a plenitude da divindade. Por isso só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, está provada a tese de João: ele é Deus. Mas eu não posso terminar sem fazer breves duas aplicações. O que me encanta, pastor Pascoal, no Evangelho de João, é que quando ele vai para o restante da obra, ele só está tratando a introdução aqui, ele segue a mesma toada, provando a tese de duas maneiras: Jesus é Deus, primeiro, porque ele faz as mesmas obras de Deus; segundo, porque tem os mesmos atributos de Deus. Vejam vocês, o último versículo de João diz que se Jesus, todos os sinais e maravilhas que Jesus fez fossem registrados em livros, no mundo inteiro, numa linguagem hiperbólica, não caberiam os livros. O que é que João vai fazer? João vai selecionar 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição, para provar a seguinte tese: se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transformou água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele curou o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele curou o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplicou pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele andou sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele curou o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscitou Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Ele vai pegar uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome Javé, revelado a Moisés no Sinai. Jesus é o Javé, é o Jeová do Velho Testamento. Então o que João vai fazer? João vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou, para dizer uma coisa: se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Primeira declaração, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, para mim, é um mistério, pastor Michel. Porque dessas 7 declarações, uma Jesus compartilha com a igreja. Ele diz assim, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Notem vocês que Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Notem que ele nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Notem que Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar, me permita 2 perguntas e eu encerro aqui. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é claro, sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha?
A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Entendamos isso. A igreja não é luz do mundo como Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Então sabe qual é o papel da primeira igreja batista de Curitiba? Sabe qual é o seu papel, o meu papel? É sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelos becos, pelas universidades, pelas escolas, pelos hospitais, pelo comércio, pelos salões dos governantes, sair pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Para que Curitiba, para que Paraná, para que o Brasil, para que o mundo conheça o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa esperança e da nossa vida, a quem tributamos a honra, a glória, o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.